Boa noite, meus amigos. Um prazer imenso estar aqui nesse canal. E eu vou dar um pitaco para Humberto Mesquita, lá na Europa, lá em Paris. Lá na França, terra de Napoleão Bonaparte, que inspirou muita coisa na humanidade, né? Agora, uma pergunta que nem só Humberto Mesquita quer a resposta, mas todos os brasileiros. O que vai acontecer de hoje, 8 de julho de 2022, até as eleições de outubro de 22 do mesmo ano? Primeiro turno no dia 2 e segundo turno no último domingo de outubro, conforme prevê a lei eleitoral brasileira. O atual presidente da República, um capitão reformado do Exército, Jair Messias Bolsonaro, que havia sido expulso do Exército brasileiro, mas foi reintegrado numa decisão exótica do Superior Tribunal Militar na segunda metade da década de 1980, aí por volta de 86, 87, numa decisão esdrúxula, onde se verificaram 4 perícias, o empate de 2-2. Então, os ilustres membros do Tribunal Superior Militar proclamaram o indúbio pro réu, quando pelo direito brasileiro, eu acho que na doutrina mundial do direito, na teoria geral do direito processual, o processo só há uma perícia, né? Se a perícia for inválida ou anulada, ou nula mesmo, faz-se outra, nomeia-se outro perito. Mas o que pode acontecer? Tudo. Pode acontecer uma convulsão social, pode acontecer a tentativa de golpes militares, porque esse presidente ele já expôs os carros do exército, os tanques, lá na Praça dos Três Poderes em Brasília. Ele já fez manifestações que seus apoiadores jogaram bombas contra o Supremo Tribunal Federal. E o presidente ele já chamou um ministro do Supremo Tribunal Federal numa manifestação absolutamente antidemocrática lá nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista, chamou o ministro de canalha, né? Numa atitude, aliás, canalha, né? Mas nós estamos praticamente sem procurador da República. A disciplina do país, você tem que ir se acostumando, me parece, na concepção de alguém que um manda e outro obedece. Eu acho isso ridículo em pleno século XXI, na quarta revolução industrial, a tecnológica, onde as comunicações são instantâneas. Não necessitamos de fake news, mas tudo pode acontecer. No Brasil hoje já se tenta aprovar pelo Congresso Nacional, onde há muitos candidatos à reeleição, né? Senadores e deputados, uma proposta de emenda constitucional. Vamos alterar a Constituição da República para fornecermos quase 50 bilhões de benesses para o povo brasileiro de um modo geral, né? De um modo geral. Um modo geral que eu digo é para alguns escolhidos, por exemplo, escolhe-se motoristas de táxi, não se escolhe os motoristas de aplicativos. Os motoristas de aplicativos são mais fáceis de cadastrar através das operadoras, que é Uber, 99 e outras, do que propriamente o cadastro oficial do governo para o auxílio chamado aqui Bolsa Família. Olha, mas só tem everything, tudo pode acontecer no Brasil neste ano de eleição. É lamentável que o país, depois de uma jornada grande, mais de 30 anos após a Revolução, né? Muito mais, e venhamos a nos deparar com acontecimentos dessa natureza. Um presidente que jurou prometer cumprir a Constituição Federal e as leis do país ao assumir, e agora quer jogá-las no lixo, porque ele não tolera que ninguém ganhe a eleição a não ser ele. Tem esse patriotismo exacerbado do grande soldado, aliás, soldado que não fez carreira no exército, foi expulso, reintegrado por uma sentença, por uma decisão, como eu falei, do STM mirabolante, e está aí, né, cooptando os seus militares, mas não vamos falar a verdade, para mudar o regime. Ou ele fica como presidente ou ninguém fica. E ele alega para isso a insubsistência, a inconstância
e a não segurança do sistema eleitoral brasileiro, pelo qual ele e seus filhos se elegeram durante esses últimos 30 anos. Boa noite, um abraço, au revoir.